Sejam bem-vindos ao Condition Report, o podcast da Cabral Moncada Leilões, destacada leiloeira de Lisboa na realização de leilões presenciais e online. Qual é a peça que teria mais histórias para contar? Eu. A própria. Sim, eu sou uma peça. Não de artilharia, mas... Ouça, sou eu. O resto tudo mercado, foi comprado. Eu não. O que é que nunca estará na moda? Sabe que a moda é uma coisa relativa. Eu ia dizer que é uma arte. Para mim a moda é cultura. Porém, a moda é... A moda é uma indústria, é um comércio. E, assim, por acaso tenho estudado bastante por razões de... Faz parte das minhas atividades... Dos seus interesses? De investigação na área da cultura. E eu digo sempre que moda é cultura, porque realmente a moda conta muito a história das pessoas, da vida, dos homens. Somos identificados pelas roupas, não é? Nós somos aquilo que vestimos. E eu, neste caso, sou aquilo que despi. Não, mas ficou ainda lá uma bela reserva. Porque, por exemplo, se aterrasse aqui um marciano, a primeira coisa que o Carlos olhava era para a roupa dele. Verdade ou não é? Possivelmente. Nunca pensei nessa questão, mas talvez. Esta sim. frase não é minha, mas eu li. E acho que explica bem a função da roupa. E há uma tendência para confundir roupa com moda, que não tem nada a ver. Porque a roupa vem desde que o homem, nos tempos mais remotos, começou a agasalhar e a proteger com aquilo que tinha à mão. As peles dos animais, que precisava talvez comer, não sei, ou para puxar coisas, não sei. Não posso dar aqui uma lição, podia, mas Não é hoje o nosso tema. Mas, portanto, não há nada que não possa estar na moda. Mas espera aí, é que a moda, a palavra moda, assume, tem um desenvolvimento que se deve aos franceses, ao Luís XIV, a corte de Versalhes, que é o exibicionismo, o show-off, a pessoa ganhar estatuto por aquilo que veste. Claro. E foi a corte de Luís XIV em que nasceram ou se desenvolveram umas características da cultura mundial, que foi o exibicionismo, mostrar-se, não sei, ele queria, punha saltos, foi a primeira pessoa a pôr saltos altos, não é? Claro, Pintar é para demarcar uma posição. Marcar uma posição porque era baixo. Exato. Foi-se repetir na história francesa, em todo caso. Exato. E a própria etiqueta e protocolo de que eu sou especialista trouxe aqui o único livro que existe. Ainda não podemos revelar quem é. Portanto, ainda estamos a manter algum secretismo em relação quem eu sou. Exatamente. Portanto, neste momento os nossos ouvintes só podem identificar a sua voz. Romeiro, quem és tu? Ninguém. Ninguém. Eu não sou ninguém. Ou então eu sou eu e a minha circunstância, como dizia o Ortega Gasset. Bom, eu gosto muito de citar a cultura porque é a única coisa que me interessa na vida neste momento, tirando a minha família, a minha casa, a minha circunstância. Claro. Mas, o que é que eu ia dizer? Aí foi nessa época, nessa circunstância, em sítios maravilhosos onde eu estive, depois ficaram para a história, não é? Claro. Respeito pelo património, que é uma coisa que eu às vezes, lamentavelmente, sinto que em Portugal não há propriamente, e temos um belíssimo património, temos uma bela história, embora sejamos um país muito restrito, fizemos muito, mas não houve grande registro histórico mundialmente. Bom,
mas desenvolveu um interesse pela maneira das pessoas se vestirem. A Revolução Industrial, que, como sabe, mudou o mundo, depois de pestes, depois de guerras, depois do Renascimento também, as pessoas vestiam-se muito bem. Mas já está. Muitos milhares de anos, há milhares de anos, já a cultura chinesa, que era muito à parte da nossa Europa, porque nós julgamos que somos o centro do... E somos a referência devido à nossa herança judaico-cristã. Porque temos valores, a civilização nasceu aqui. Quer queiram, quer não. Se não gostam, vão-se embora. Migrem para a China ou para Taiwan. Bom, mas então, o que é que havia de acontecer? Revolução Industrial e sobrevém no século XIX, não é? Uma burguesia, a ascensão da burguesia, o começo de haver lojas e revistas. Engraçado. As pessoas gostarem em Paris. Estou a falar de Paris, nessa altura era bem um centro de... o foco, o polo de onde tudo começou. E a burguesia deslumbrada ia passear para as ruas, ia comprar revistas, ia às lojas, começa a ver as primeiras lojas. Até houve um homem chamado Wolff, que veio de Inglaterra por ser consultor de moda de uma personalidade francesa, relacionada, creio, com o Napoleão. Depois se instalou, comprou uma loja e ele começa a fazer comércio. A seguir ao comércio vem a indústria. A seguir à indústria, a palavra moda instala-se. Portanto, roupa é roupa. Noutros tempos, as pessoas... Mas vamos ficar nessa ideia da moda. Eu tenho a necessidade premente de a apresentar. Julgo que os nossos ouvintes estão... quem eu sou. Não, vou ter que dizer. Toda a gente sabe quem eu sou. Não, vou ter que dizer. Ontem fui ao Corte Inglês e entrei no elevador e disse assim: olha a Paula Bobon. Acabou de dizer. E efetivamente a nossa convidada esteve ligada aos primeiros anos ao dialbar daquilo que é hoje o Ministério da Cultura, nascido nos alvores da democracia. Sim. Foi autora de um conjunto de livros marcantes para uma época, destacando-se à cabeça socialmente correto, que marcou o início do milénio. Foi uma presença assídua, foi e é uma presença assídua em programas de televisão, onde se marcou Era, agora já não. Não, porque agora a televisão... Até esses livros que estou a ler neste momento, engraçados, diz que a televisão é tudo mentiras, exceto a publicidade. As palavras não são minhas, é para a gente se rir. Mas é um espanhol muito crítico e irónico que diz isto. E, de facto, a interpretação é como nós aqui, feitos parvos. A interpretação que a gente... Eu é que sou. Não, pode chamar de parvo à vontade. neste registro irónico, podemos ser tudo. Mas, de qualquer maneira, o que é que eu estava a dizer? Então, deixe-me continuar a apresentá-la. Exerceu funções das mais variadas áreas, tais como de relações públicas e consultoria. É uma amante da literatura, da cultura e da moda. Está certamente curioso em saber quem é a nossa convidada, que já se autoproclamou. Receba este Condition Report, com ele procuramos dar a conhecer mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia, Paula Bobon e Carlos Correia de Carvalho. Obrigado por ter aceito tão prontamente o nosso convite. Esta conversa vai ser certamente curta para tudo o que poderíamos falar. A Paula é uma figura, é uma senhora extremamente encantadora e muitíssimo conversadora, uma ótima comunicadora. Estamos aqui para apresentar o leilão do Closet da Paula Bobon, neste que é um New Deal, portanto, nesta versão de leilões que a Cabral Moncada se preparou para fazer. Este é o hashtag 3, vai estar em exposição, é um leilão que está lançado entre o dia 25 e o dia 31 de outubro. Visite-nos. Estamos perante aquilo que, e espero que a nossa memória não nos atraiçoou, daquilo que é o primeiro leilão inteiramente dedicado a uma coleção de moda de uma personalidade da sociedade portuguesa. Chama-me pessoa. De uma pessoa da sociedade portuguesa. Como é que se sente por ser a escolhida? Quer dizer, na sociedade portuguesa, ok, é novidade porque nunca houve ninguém que tivesse tido essa
Agora, aquelas velhinhas minhas amigas andam, ai Paulo, eu tenho tanta coisa, tens que me dar o contacto do Cabral Moncada. E eu digo assim, pois, mas olha, cuidado, porque as pessoas às vezes têm coisas que são, não têm aquele impacto. Como a sua coleção tem. Eu sou uma personalidade, de facto, que sou identificada por duas coisas. Pela minha roupa e pela minha maneira de estar na vida. O meu sentido de humor, que não sei de onde vem. Eu não conheço a minha ascendência, mas se calhar não sou portuguesa. Bem, todos nós descendemos... serei saloia, morisca, não sei, por isso o Dom Afonso Henriques é que sabe. Mas não é bem isso que eu quero dizer, mas é do ponto de vista do meu sentido de humor, os portugueses não me acham graça às vezes, fazem troça. Mas acha que a sua coleção vai ser bem acolhida no mercado? Vai pelo menos suscitar curiosidade? A roupa que depois espero que mostre esta maravilhosa exposição. Mas isto também deve muito à vossa maneira de apresentar as coisas. Muito obrigado. Mas, enquanto que uma obra de arte, mas que estou a ver ali, daquele lado na parede, me fascina, porque eu adoro arte. Eu sou mais arte clássica. Porém, a arte contemporânea fascina imensa gente. Olha, a mim não. Picasso e tal. Os ali acho graça, que era maluco. Eu não gosto de malucos, senão tinha ido para... Como é que era? Psicoterapia. Mas de facto, há muito talento aqui, muita mão para pôr a apresentação dos meus produtos. Não fui eu que os produzi, mas tenho gosto em ver. Eu, se tivesse que contar a história disto tudo, dava um livro. Dava pelo menos 50 anos de história contemporânea, porque a roupa demonstra a moda. Há pelo menos duas, mas há 4 estações e em cada estação há os desfiles de apresentação das coleções dos vários países de moda, de grandes produtores e referências de moda, não é? Milão, até o Brasil, São Paulo, as Fashion Weeks, não é? Londres, a que eu fui de melhor Londres, Paris, que são feitas em palácios, com pessoas com muito dinheirinho para comprar as coisas, e nem é bem para se deslumbrar, porque depois aquilo passa por diversos canais, claro, para chegar às lojas. E depois há também os grandes nomes da moda, as grandes marcas, e os meus amigos, quando foram lá à minha casa fazer, digamos, a seleção dos produtos com uma certa estética e um certo referencial, tudo conta uma história, quer dizer... Ficamos a conhecê-la assim, ao vermos a coleção que temos em leilão? Olha, isso eu não sei. Se não houvesse espelho e se não houvesse máquinas fotográficas, nós não sabíamos como éramos. Portanto, eu sou narcisista, mas não muito, não. Enfiava-me de bem. E acha que a exuberância é um dos seus cartões de visita? Não sou exuberante. Então qual acha que é o seu cartão de visita? Sou muito modesta. Mas sou mal compreendida. Eu posso estar a dizer mentiras, mas é para a gente se rir. A Paula, enfim, ganhou muitíssimo mediatismo internacional ao frequentar aquilo que é apelidado, e vou traduzir esta expressão porque o mundo francês já não faz parte do nosso cotidiano, Le Beau Monde. Le Beau Monde, que é o mundo da moda e da alta sociedade, para quem já não conhece esta expressão. A Paula esteve em contacto com a aristocracia europeia, com atores de Hollywood, com criadores de moda internacional.
Foi aqui Sabe que... tudo da minha vida. Tive que fazer o trabalho de casa. Mas cusquice. Imagina, uma figura pública a dizer que sou Cusco. Foi graças a este lado internacional que ganhou o gosto por transformar o ato de se vestir num ato de diversão? Não, foi ao contrário. Eu, em Portugal, na área em que... Eu fui iniciadora na função pública de uma disciplina, ou o primeiro departamento de relações públicas, porque as relações públicas são uma invenção dos americanos recente, enfim. Estou a falar já de um século e tal. Mas os americanos sempre foram criativos, porque tiveram os bancos, a história, quem conhece a história da América? E então, eu de facto, o Eduardo Prato Coelho, eu digo que infelizmente, podia estar vivo, porque ele é mais ou menos da minha idade, mas foi meu colega na faculdade, o pai dele até foi professor lá, mas não foi meu professor. Faculdade de Letras, eu andei na Faculdade de Letras, tirei o curso de Filologia Germânica. Bem, e o Eduardo Prato Coelho, quando eu vim de Angola, de mãos a abanar, mas nunca fui retornada, porque chamavam-se retornar, eu não fui retornada. Eu tive que vir, não é? Porque vim de barco para trazer a minha roupa toda e a roupa não, disparate. Mas também a roupa, mas basicamente as bíblias, porque eu ia viver para Luanda, que o meu marido era arquiteto, mas agora é reformado, claro, arquiteto, e foi para lá construir a Universidade de Luanda. E depois houve um destrabalhamento mundial, que eu nunca percebi o que era, mas afinal não era mundial, era português, 25, e a gente teve que ir para... Eu nem percebi bem o que foi aquilo, mas de qualquer maneira tive que vir para voltar para estar à base, à Europa. Portugal. Ou que eu não vi. Sim, quer dizer, aquelas pessoas de empresários iam para outros sítios, foram para a Espanha, para a África do Sul, Brasil, etc. Nós viemos para Lisboa, até porque o Vasco começou a fazer. Vasco é o meu marido. Sim. É sempre o mesmo, há 50 anos. Arquiteto Vasco Balbó. Eu lhe chamo senhor. Ele não está aqui. Mas vai ouvir-nos. É um menino. Bom, e então, mas de mãozinhas a abanar, porque o dinheiro não se podia tirar do banco. E eu também tinha bastante dinheiro, por acaso, porque eu ganhava lindamente. Eu nem trabalhei, nunca me aconteceu, o estatuto, mas foram uns aritos. E então, o que é que acontece? Ele foi para a tropa e eu fui para o... Eu andei ali e tal. Li no Diário Notícias que tinha acontecido, se tinha criado o Ministério da Cultura, que nessa altura era o embrião, porque nessa altura era a Direção-Geral da Ação Cultural no SNI, não se pode dizer SNI, porque é dos tempos do salazarismo, Serviço Nacional de Informação. Mas continua a ser a mesma coisa, mudaram-lhe o nome, mas aquilo continua. Não sei, tem lá várias coisas. É um edifício muito bonito ali nos restauradores. Bom, e perguntou-me assim, veja lá como as coisas eram. Isto não é nenhuma cunha. Mas se fosse, olha, as cunhas são transparentes e são giras. Agora são lá pressões políticas extravagantes, já não. Mas já foi nessa fase que começou a ter gosto em divertir-se a vestir? Não, é porque ele disse, queres ser chefe das relações? Ou era exatamente por isso é que foi convidada? Foi no tempo dos hippies, foi nos anos 70. Olha, que eu aí comprava a Elle, a Marie Claire, a Vogue americana, que era a que eu gostava mais, até a Teen Vogue, de que tenho, por acaso, conheço muito bem o diretor e basicamente lia aquilo e pronto, inspirava-se. E então, uma vez instalada na função pública, comecei como chefe de divisão e acabei como chefe de divisão. Não tive ascensão na carreira. Mas também tive uns anos, fui requisitada para o Parlamento, a Direção-Geral das Relações Internacionais e Interparlamentares, e viajei para os Parlamentos da Europa. Portanto, já nessa altura se demarcava pelo seu visual? Não necessariamente. Sabe porquê? Não. Foi o tempo dos hippies. Os hippies, a ruptura, é que foi giro, aqueles taierzinhos. Eu ainda passei nos anos 60 com isso, na Faculdade de Letras, eu andava vestida
com alguma formalidade. Mas eu já era gira. Eu não sei porque isso era gira. Não sei o que é gira. Mas quem está a ouvir isto, espero que sejam muitos, vão ver ao dicionário o que é gira. Gira divertida. Era, porque, repare, sei lá, na Faculdade de Letras, os rapazes jovens da geração que andavam em Direito noutras faculdades iam observar as meninas, pescar as meninas do bar da Faculdade de Letras, que era um dos sítios de maior retumbância, porque a Letras só andavam praticamente, estavam muitos homens também, mas praticamente raparigas. E as miúdas giras, e eu fui apanhada. E bem vestidas? Giras bem vestidas? Quer dizer, iam bem pintadas. Pintadas de Está a ser politicamente correta. Pintadas de fresco. Mas depois íamos para ali e não é que depois começaram a levar ao Vavá. Não sei, sabe o que é o Vavá? Já ouvi falar. Era uma instituição naquela altura procurada pelos intelectuais de esquerda. Eu não era de esquerda, mas não faz mal, também não era intelectual. Enfim, lá está. Estava a tirar o curso de letras e sobrevieram uma quantidade de cineastas que me puseram a fazer filmes. Eu fiz o primeiro filme, a preto e branco, da nova geração, que é Quem Espera por Sapatos de Fundo Não Morre Descalço. Eu, o Sintra, o Lindley Sintra, o filho de Lindley Sintra, e João César Monteiro, que é o primeiro cineasta português, que era maluco. Portanto, no fundo, esteve sempre em contacto com a right people in the right place. Exatamente, olha. Não é minha tristeza. Escreva aí para eu não me esquecer. Bom, e então foi Fonseca e Costa, o António Pedro, e comecei a fazer publicidades para a televisão. Vauxhall Viva, não sei o quê, Riopel, assim, mas parvoíces que eu já não me lembro os nomes, produtos que já não existem. Você estava a fazer rir. Mas eu já aí entrava em filmes. Mas ninguém sabe disto. Porquê? Eu era a Paula Ferreira. E se você for ao Google, Paula Ferreira, 0. Paula Bobone. Não é por nome Bobone, que é do meu marido, ter, enfim, uma... Mas foi por esse nome que se tornou mais conhecida. Exclusivamente. Não, eu sou... E é o leilão da Paula Bobone que vamos ter que estamos a ter. Não, e depois casei-me e sei lá. Mas deixe-me só publicitar o seu leilão, que é por isso que aqui estamos. É importante frisar então, que... É porque se não fosse eu, se eu não fosse eu... Este leilão não existia. E este leilão é de facto um leilão muitíssimo curioso. É o leilão e chamemos-lhe nesta moderna palavra, do closet da Paula Bobone. Um leilão repleto de peças marcantes. Não era bem um closet, eram cubículos. Eram cubículos, mas já e vamos a minha falar... casa é uma casa pré-pombalina, com muitos esconsos. Eu geri com uma inteligência de Einstein aquela arrumação desta catrafada de coisas. Portanto, e foram destes cubículos que vieram, assim. que vieram estas cerca de 300 peças icónicas. Mais. São mais, só nos enviou... Sim, exatamente, 300 lotes, tem toda a razão. 300 lotes, são mais de 300 peças, das mais icónicas, muitas delas representadas em fotografias, que a própria Paula disponibilizou. E são estas peças que irão a leilão. Deste acervo, contamos com um número muitíssimo elevado de acessórios. É essa uma das características que marca o visual da Paula Bobone. A Coco Chanel tinha uma frase interessante que eu gostava que comentasse. Eu vou dizer em português. Quando se colocam acessórios, tirem o último que puseram. Se eu não conhecia essa frase. Oh meu Deus, que ignorância. O que é que a Paula acha desta frase da Coco Chanel? Não chega a perceber. Ou seja, a Coco Chanel era a favor que as senhoras se embonitassem, mas que tirassem sempre o último acessório que puseram. É engraçado porque a frase da Chanel, entre outras, a mulher, essa que marcou o início da moda. A moda como uma grande indústria que os franceses exportaram para o mundo. Mas, eu vou dizer, a moda passa, o estilo fica. Essa é uma frase icónica. Esta é. Mas a Paula que se caracterizou sempre pelo e não leva mal a palavra, pelo excesso de acessórios, excesso no sentido festivo e não de demasia.
O que é que diz a uma pessoa que aconselha a tirar? A Paula que sempre gostou de pôr mais acessórios. O último a tirar, todos os que ponho. Não percebo nada disso. A Chanel estava parva. Ela já morreu, posso dizer isto. Pode, com certeza. Mas não sei. Ou seja, no fundo ela apelava a... É como se o último acessório fosse já um excesso. O último comprado ou o último posto? O último posto. Portanto, que o último posto é exatamente aquele que não tem que se pôr, que foi o último a ser posto. Eu nunca punha um, eu punha muitos. Claro. Agora, por exemplo, não tenho nenhum. Mas... porque se depurou no seu visual, não é? Já não... Não, sabe porquê? A minha vida mudou tanto, porque a minha vida não é a vida do mundo, que isso... The show must go on, não é? Mas quer dizer, quando a Chanel estava a dizer isso, ela devia estar aqui para lhe perguntar o que é que você entende por acessório. Você no sentido VU. O que é que tu achas que é o que é o acessório? O acessório é... Eu sou um acessório. Meu amigo é um acessório. Nós somos um próprio acessório. Porque nós estamos por dentro da roupinha. Porque há pessoas que põem uma coisa em cima e ficam uma beleza. E outras que ficam os monstros. Sem desprimor para o género humano. Claro. Mas a atitude, a maneira de pôr as coisas. Se eu puser um brochezinho aqui, e se eu puser um atrás aqui no rabo, a pessoa acha mais graça ver o de trás, não é? Portanto, o acessório reflete o que nos vem dentro, o nosso inconsciente. Há um psicanalista que escreveu aí uma introdução porque está fascinado comigo, porque não me percebe. Está bem, ainda bem, olha, não me percebe ainda bem. É o Barata Feio que me escreveu um textozinho para o vosso catálogo. Maravilhoso catálogo. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto está de facto. Tenho que assumir. Fica para a história. Fica. Eu não, eu sim. Mas são apenas 317 lotes de cerca de 5.000, como disse recentemente à revista Sábado. Onde é que estão as restantes 4.683 peças? Estão à sua espera. Boa resposta. Portanto, temos material para um segundo leilão. Enquanto eu estiver viva, não é? Sabe porquê? A minha filha, para já, é uma pessoa com um perfil diferente. Ela é igual a mim por fora, mas por dentro tem outra atitude, tem uma profissão que não dá direito a ter relações públicas da galhofa, da cultura, porque eu tive tantos contactos com a comunicação social e até com o Lima de Freitas, que era o meu diretor-geral. Inventei um caderninho, uma coisa que saía regularmente, o Boletim Cultural. E fazíamos um reassunto, um resumo de todas as atividades que eram subvencionadas, como se diz, patrocinadas pelo Ministério, e depois eram as inaugurações, eram os lançamentos, eram as estreias. Claro, tudo isso deu muita visibilidade nacional. Eu já, isso aí há meio, porque eu já não podia com tanto teatro, tanto filme, tanta coisa, não tinha. No cinema, eu tinha muitos contactos no Instituto Português de Cinema. Disse numa entrevista que chegava a ter 5 eventos por dia. Sim, e mudava de roupa no carro. O meu marido não. Porque não era propriamente de blazer para smoking. Claro. Mas se calhar, sei lá. Mas eu não tinha culpa. Lisboa bombava nessas coisas. E já não bomba? Agora não, de momento não. Estamos um país boring? Não. Olha, está cheio de pessoas aí de trotinete. No sítio onde eu moro é só trotinete. Mas o que é que aconteceu? Os anos 80, 90 e ainda assim o início dos anos 2000 foram conhecidos, enfim, a imprensa escrita estava numa boa fase e os compradores das revistas conheciam aquilo que se chamava Jet Set. O que é que aconteceu ao Jet Set nacional? A palavra Jet Set só é emprego para ignorantes. O Jet Set é... Mas sabe que é a palavra que vulgarmente as pessoas designam por pessoas conhecidas. Está perdoado. Obrigado. Porque eu fiz um livro, Eventologia, que conta a história dos eventos, desde o anfitrião, é um livro fabuloso, o anfitrião que era o homem em Tebas, o rei de Tebas, que dava as maiores festas
A própria Bíblia traz tantas festas, as bodas, não sei o quê, etc, etc. É tudo. A última ceia, mas sobre isso, assunto tabu, porque senão eu não brinco com coisas sérias. Às vezes brinco. Mas de qualquer maneira, sem desprimor, não há dúvida que. Eu vou lhe dizer uma coisa. A festa sempre. Os eventos, a palavra evento eu não gosto nada, mas eu chamei ao meu livro Eventologia. A Universidade de Fernando Pessoa que patrocinou e conta a história das festas. E as festas realmente é como a moda, são motores do comércio e da indústria. Verdade. Agora, se são festas, tal como os leilões, sabe quando é que foi feito o primeiro leilão? Não sei. Foi no Egito, portanto, 3.000 anos antes de Cristo. Não é bem antes de Cristo, é naquele tempo, agora não vou precisar. Os homens iam aos mercados ao leilão das mulheres, das esposas, das mulheres com quem iam viver. Começou por ser o leilão das mulheres. Portanto, iam comprar as mulheres lá, as mulheres para viver com elas, as mães dos filhos, das famílias, a constituição das famílias. E então, já estou a falar mais? Eu estou a achar a conversa muitíssimo interessante, mas estão-me a fazer sinal com facas aguçadas. Corta. Não vamos cortar. A Condition Report resulta exatamente porque é um programa filmado view para view e é isso que o torna tão natural. Nos cortes. Não podemos. Mas não queria terminar a conversa e correndo o risco de estar a parar a conversa num momento muito interessante. Estamos a falar sobre leilões. Estamos a falar sobre coisas tão Mas lindas. como não gostou daquela frase que eu pronunciei da Coco Chanel, queria terminar a nossa conversa com outra, que eu acho que com esta vai concordar. E vou dizer também em português. Veste-te como se fosses conhecer o teu inimigo hoje. Credo, quem é que disse isso hoje? A Coco Chanel também. Bem, eu tenho lá os livros todos da Chanel. E acha que devemos vestir-nos assim? Ou seja, Veste-te como se fosses conhecer o teu pior inimigo hoje. Pior inimigo? Ou seja, devemos ter esse o empenho. inimigo é um inimigo, não há melhores e piores, são todos uns malandros. São muitos. Eu tenho muitos inimigos. Mas devemos ter esse empenho. Tenho torcistas. Agora, mas também quem sou eu? Não sou o centro do mundo. A Chanel queria era vender. Ela fazia marketing. Isto é marketing puro. É marketing. E ainda hoje a Chanel está a bombar. E de que maneira? Sabe? Sei. Pois. E não só, as grandes marcas, fazer marca, olha, o nosso nome é o nosso logotipo. Paula Bobon é o meu nome. Paula Ferreira, ninguém sabe quem eu sou. Certo. Mas sou e fui. E é muito importante essa fase da minha vida. Porém, o meu nome, Paula Bobon, é de facto a sua marca. A minha marca. Eu criei uma marca. Agora, a partir daí, como aquelas ricaças que fazem os leilões em Paris e fazem marcas e expõem as coisas no Meta em Nova Iorque, porque também não é Sotheby's que faz os leilões, não é bem o Cabral Moncada. Bom, mas vamos ficar com essa frase que é melhor do que ambas as que eu pronunciei da Coco Chanel, portanto, Paula Bobon é uma marca. E foi com esta conversa irreverente e politicamente correta que terminamos a conversa com a Paula Bobon. Mas que pena! Conversaremos mais, certamente, no futuro. Vamos fazer não é bem uma telenovela. Um podcast com vários episódios, uma série. Sigam os nossos podcasts e conheçam os nossos salões. Inscreva-se no nosso site www.cml.pt. Subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. More is more, less is a bore. Até breve.